roubar o céu. O pecado mortal nos rouba o céu. O pecado mortal nos rouba desta amizade com Deus. Mas para além dessa consequência mais danosa, saiba que cada vez que você come do fruto proibido, cada vez que você peca, cada vez que você vende Jesus por essas 30 moedas, você sofre os danos disso. Danos emocionais, e aqui está a explicação porque hoje tantas pessoas estão doentes emocionalmente. O pecado. Danos físicos, pessoas que estão doentes fisicamente, apresentando enfermidades. O pecado. Danos sociais, além dos danos espirituais. E esses danos vêm da fé. Detalhe. Por quê? Porque o pecado, ele diz respeito exatamente àquilo que Deus nos deixou nos mandamentos, diz respeito ao nosso ser, à nossa natureza. Os mandamentos não é algo que está fora de nós, que o Senhor então decidiu que vai ser assim, e Ele muda de ideia a qualquer momento e troca, não. Os mandamentos, eles estão ali porque dizem respeito à nossa estrutura, ao nosso ser, à nossa natureza. Por isso que lá no pecado original, quando acontece, existe uma ferida na natureza. Existe aqui um desequilíbrio, existe aqui uma desordem. E nós então somos infelizes. O que é que diz o Evangelho de amanhã? No Evangelho de amanhã, Jesus vai nos dar 2 conselhos. O primeiro conselho, já vou dar um spoiler aqui para vocês. Ele diz assim: procure sempre ocupar o último lugar. Quando você for convidado para um banquete, não sente no primeiro lugar não, porque pode ser que chegue alguém mais importante que você, e aí você passe pela humilhação de ir lá para trás. Fica no último lugar, porque aí o dono da festa vai chegar, vai te ver e vai dizer: amigo, vem para frente, você vai ser honrado. E depois Jesus ainda vai dizer assim: quando você der uma festa, não convida teus amigos não. Convida os pobres, convida os necessitados, convida aqueles que não têm com que te recompensar. Totalmente a inversão da lógica do mundo. O que você tem para me dar? Jesus diz: não, convida aqueles que não têm nada para te dar, porque a tua recompensa será divina. E aí eu estou dizendo tudo isso porque no versículo Jesus vai dizer assim: faça isso e serás feliz. Por que há tanta gente infeliz? Por que há tanta gente frustrada? Por que há tanta gente emocionalmente, fisicamente, espiritualmente? Não tenham dúvida, é por causa do pecado. E nós queremos então, a gente vem para o encontro e nós precisamos pedir que a experiência ela seja autêntica. Aquela experiência como Zaqueu, que quando encontrou Jesus e acolheu então Jesus em sua casa, ele disse: Senhor, eu vou reparar todo o mal que eu fiz. Ou seja, existe mudança de vida, existe conversão. Meus queridos, o pecado ele cega. E quando nós fazemos a opção pelo pecado, ao invés de um problema, nós vamos colecionando vários outros. Nesses últimos dias eu preguei insistentemente Gênesis 4, a experiência de Caim e Abel. Vocês me permitem falar dessa experiência mais uma vez, sim ou não? Bom, vamos resumir. Caim e Abel são irmãos e eles vão fazer uma oferenda ao Senhor, uma oferta ao Senhor. Caim pega ali alguns frutos então da terra, ou melhor, Abel pega na verdade as primícias, o melhor da sua colheita. Caim pega alguma coisa ali, a palavra não vai dizer que ele oferece as primícias, nem que ele oferece o melhor, mas ele faz também a sua oferta. Mas a palavra vai dizer que Deus se agradou da oferta de Abel, e não se agradou da oferta de não se agradou. Racionalmente, de maneira inteligente, o que é que vocês acham então que Caim deveria ter feito? O que é que você teria feito no lugar de Caim? Vamos caprichar então na oferta? Sim ou não?
E aqui a oferta que agrada não é aquilo que eu estou dando, mas o meu coração, a intenção. Lembre-se da viúva que deu aquelas 2 moedinhas, mas era tudo que ela tinha e agradou muito o Senhor. Não está no valor material, mas na intenção do coração. Só que, meus queridos, o pecado, a paixão ela cega. A palavra vai dizer que Caim ficou irritado. Atenção os que têm tendência aqui, que são mais irascíveis. Caim ficou irritado. Vocês estão rindo por quê? Alguém se identificou. Caim era assim, talvez ele fosse um pouco mais colérico. E ainda não no processo muito de conversão. Ele ficou irritado porque o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta dele. E o que é então que vocês pensam que ele fez? Caim agora tem um problema. E ele vai resolver o problema dele como? Pior. Arranjando outro. Ele vai lá e tira a vida de Abel. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Não. Mas por quê? Porque o pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade. Não faz sentido. O pecado não faz sentido. Você troca um bem superior por um bem inferior. Você troca ouro por bijuteria. Você troca pérola preciosa por bijuteria. Você troca aquilo que é um bem supremo por um bem muito inferior. Quantas pessoas hoje trocam a vida na graça, a amizade com Deus, por 15 minutos de prazer, por um prazer momentâneo, por um prazer efêmero, passageiro. É assim com o avarento, é assim com o preguiçoso, é assim com o luxurioso, é assim com o orgulhoso, é assim. Trocamos o bem supremo, o ouro, trocamos a pedra preciosa por uma bijuteria.